Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Eu sou Priscila Alves, ao meu lado está Rodrigo Amorim, e esse é um espaço dedicado para aqueles que querem falar sobre controle, auditoria, integridade e futuro. Estamos sempre trazendo convidados que nos inspiram a evoluir nesse tema com propósito e integridade. E hoje vamos falar do auditor como guardião do interesse público. Muito mais do que ver números, se apontar problemas, o auditor, hoje no mundo contemporâneo, tem uma função cada vez mais diferenciada. E nós estamos com um grande convidado aqui, não é mesmo, Priscila? Para essa conversa, recebemos Luiz Henrique Lima, auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pesquisador e autor de livros sobre controle público, governança e o papel das instituições de fiscalização na promoção da ética e da boa gestão. Luiz Henrique é conhecido pela sua visão técnica e humanista sobre o papel do auditor. Ele, inclusive, já ocupou o cargo de secretário de Estado e também já foi deputado estadual 2 vezes pelo Rio de Janeiro, já foi auditor também do Tribunal de Contas da União, é o autor consagrado de livros na área de controle externo, controle interno e uma grande referência na área de concursos. Luiz, você escreve muitos livros, muitos artigos, né? E a gente sabe que uma vez você fez uma analogia do auditor com o jogador de futebol, o craque discreto. Você pode falar um pouco mais para gente sobre isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui dialogando com vocês, revendo vocês. Me lembro que eu estive na posse de vocês lá no Palácio Paiaguás e conversar com os auditores e o público é muito importante para transmitir à sociedade a importância dessa atividade. E este artigo, Priscila, foi derivado de 2 paixões minhas. Primeiro, eu sou apaixonado pela área do controle, Uhum. e depois eu sou apaixonado por futebol também. E s numa daquelas, inspirações que de vez em quando a gente tem, eu comecei a comparar a atividade do governo com a atividade de um time de futebol. Então, num time de futebol você tem aquele craque que joga para a torcida. Então, o artilheiro que faz gols, é o é o ponteiro que faz dribles, né, sensacionais, é o goleiro que defende um pênalti numa final, e aí a torcida sempre coloca eles como ídolos. Mas quem gosta de futebol e acompanha, sabe que o artilheiro sozinho, o goleiro sozinho não ganha um campeonato. Pode ganhar uma partida, mas não ganha um campeonato. E na gestão pública também é assim. Na gestão pública, às vezes, você tem um titular de uma secretaria finalística que aparece muito, que inaugura obras, que apresenta serviços, mas no balanço geral do governo, é fundamental a presença daquilo que eu chamei no futebol do craque discreto. Aquele que às vezes não aparece para a torcida, mas joga para o time, que desarma o adversário, que distribui o jogo, que orienta para onde a jogada deve ser feita. E esse é muito o papel do controle interno na gestão. O controle interno ele não aparece para fora. Ele não faz a receita aumentar, isso é papel da fazenda, mas ele protege o patrimônio público, né. Ele defende o erário, ele não está inaugurando obras, mas ele está assegurando que os recursos para aquelas obras, sejam bem aplicados. Então ele procura garantir e proteger a qualidade, a efetividade das políticas públicas. Então não aparece para fora, mas se ele não funcionar bem, se ele não for bem escalado, o time não ganha. A administração ela vai ter pontos altos, mas no seu geral não vai funcionar.
Então, um con um conselho que eu costumo dar sempre ao prefeitos recém-eleitos que às vezes me procuram, me chamam para conversar, eu digo sempre: "Cuide do seu controle interno, prestigie o seu controle interno, confie no seu controle interno, e você vai ter eliminado 70, 80% das dores de cabeça que todo gestor, vai enfrentar algum dia". Então esse é o craque discreto. Uau, que história legal. A analogia, né, é sensacional, Priscila. Mas pegando essa linha aí do craque discreto, nós sabemos que o auditor ao longo, né, da história pode ter sido visto por várias perspectivas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão aí do auditor, desde ali da antiguidade até chegar nos dias atuais. O que que a gente tem de informação sobre a carreira do auditor? Olha, essa é uma história muito interessante, porque eu sempre procurei, buscar, nas minhas pesquisas acadêmicas, a origem da atividade do controle. E aí a gente vai pesquisando, a gente descobre que o nome auditor já vem do latim, da Roma antiga. Auditor vem de audi, de ouvir, era aquele que ouvia, né, e depois reportava ao Senado sobre, as situações. Então, o Senado, antes do Império Romano, ainda na República, o Senado enviava auditores para as províncias para ouvir o que estava acontecendo e eles traziam um relatório. O auditor na Roma antiga era esse. Mas depois eu fui ver que tinha, eh, ainda antecedentes. Na Grécia do século de ouro, século de Péricles, 5 séculos antes de Cristo, Aristóteles, o grande filósofo, escreveu um livro chamado Política, um dos clássicos da filosofia universal. E nessa obra, Aristóteles descreve o que seria o Estado ideal, a organização ideal do Estado. E ele fala da necessidade, ele diz ele fala da importância dos diplomatas, da importância dos militares, da importância dos professores, dos gestores, mas ele fala assim: "Mas como todas essas atividades, gastam dinheiro, é preciso que exista alguém que controle o bom uso desse dinheiro". E ele diz lá: "E esses funcionários que não se subordinam a ninguém", ele falava da independência já dos auditores, "são chamados controladores, contadores ou auditores". Então, 5 séculos antes de Cristo, eu já estava indo bem longe. Mas aí, foi muito curioso esse episódio, eu fiz uma viagem à Alemanha. Nunca tinha pensado em Alemanha, mas a minha filha, não sei por que, quis colocou lá na cabeça dela, e a gente: "Bom, vamos pra Alemanha". Fui visitar um museu em Berlim de antiguidades. E como todo museu, ele tem aquela atração, né, no Louvre, a Mona Lisa, lá em Florença é o Davi de Michelangelo, tem a Capela Sistina, enfim. Lá era um busto de uma rainha egípcia, Nefertiti. Então na sala onde estava o busto, você não conseguia entrar, porque os turistas ficavam lá o tempo todo, e eu não conseguia entrar de tanto turista que tinha lá. Eu fiquei numa sala ao lado, na sala ao lado eu comecei a olhar, aí eu descobri ali um sarcófago, todo em granito preto, trabalhado. E quando eu vi ali a plaquinha que identificava, estava escrito assim, Priscila: "Djhapimu, Royal Audit Officer". Royal Audit Officer. Aí na minha tradução, o Djhapimu era o auditor do faraó. Era 8 séculos antes de Cristo. O faraó, ele tinha um auditor. E é claro que eu não consegui entender, eu até pesquisei, mas eu não consegui traduzir o que estava ali escrito no sarcófago. Mas eu descobri o seguinte: primeiro, o faraó tinha um auditor, e esse auditor era um altíssimo funcionário, pela qualidade do sarcófago, era um sarcófago rico, todo trabalhado e tal. Então, o auditor, o faraó,
ele tinha o auditor de primeiro escalão que estava ali. E aí eu comecei a refletir, o controle é inerente a todas as atividades humanas. Desde as primeiras comunidades humanas, quando deixamos de ser caçadores e coletores e começamos a nos organizar em pequenas comunidades, foi necessário algum tipo de controle. Você tinha que armazenar alimentos para a época dos invernos rigorosos, você tinha que armazenar peles para se proteger, você tinha que armazenar utensílios para se proteger dos ataques das tribos rivais ou das feras, né. E se faltasse o alimento? E se faltasse vestimenta? E se faltasse flecha? Você tinha que ter ali um tipo de controle. E à medida em que as sociedades humanas foram evoluindo, o controle foi evoluindo. Por isso que o faraó tinha lá o seu Dje-Rapimun como auditor, porque para construir uma pirâmide, você precisa de material, você precisa de mão de obra, você precisa ter toda uma logística, e aquilo tem que ser controlado, tem que ser financiado. Então, não existe atividade humana, seja na iniciativa privada, seja, no setor público, que não exija a presença de um controle. Mas o que nós queremos hoje é uma sociedade democrática? É uma sociedade que assegure direitos fundamentais para todos? Então nós temos que ter um controle democrático. Então essa foi a grande virada de chave que nós fomos encontrar pesquisando a Revolução Francesa e a luta pela independência dos Estados Unidos. Na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem foi um mês após a famosa queda da Bastilha, tomada da Bastilha no 14 de julho, foi em agosto de 1789. A grande Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá no artigo 14 dessa declaração, a declaração fala: "Não, você tem direito à liberdade, você tem direito a publicar suas ideias, você tem direito a professar a sua religião, você não vai ser obrigado a ter uma religião oficial do Estado". Tem todos os direitos humanos, né, com a concepção daquela época. O artigo 14 dessa declaração diz o seguinte: "Todo cidadão tem direito de pedir contas aos administradores da sua gestão". Então é um direito humano fundamental pedir contas, ou seja, como o patrimônio público está sendo empregado, 1789. E claro que o corolário desse direito do cidadão é o dever que o administrador tem de prestar contas, porque o prefeito, o governador, o presidente, ele não está cuidando dos seus negócios. Ele é um gerente provisório, temporário, de um patrimônio que é da coletividade. Por isso, o dever de prestar contas e o direito de prestar contas. E lá, eu falei da independência dos Estados Unidos, aqueles famosos escritos federalistas que foram, assim, os grandes intelectuais que formularam a tese da independência dos Estados Unidos, que era colônia britânica, eh, num desses documentos tem uma passagem de James Madison que diz assim: "Se os homens fossem anjos, nenhuma espécie de governo seria necessária. E se fossem os anjos a governar os homens, não seria necessário nenhuma espécie de controle externo ou interno. Agora, como não somos anjos e como não somos governados por anjos,
nós precisamos ter a atividade do controle. Então, o controle hoje é uma peça essencial na arquitetura do Estado democrático de direito. É uma das funções mais nobres que pode ser exercida em benefício da sociedade. Uau, que aula, Priscila. Professor, nós temos o controle interno e nós temos o controle externo, né? Como que você vê essa relação entre os 2 controles? Fala pra gente qual que é a semelhança, qual que é a diferença e como que eles se ajudam quando eles estão atuando de forma integrada. Olha, esse é um dos temas que me preocupa. Nós temos o controle externo, que é exercido pelo legislativo, parcialmente, na sua maior parte pelos tribunais de contas. Nós temos o controle interno, que é no seio da própria administração, seja no poder executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. E nós temos também o controle social, exercido diretamente pelos cidadãos, pelas organizações da sociedade civil de diferentes formas. Todas essas possibilidades de controle teriam maior efetividade se atuassem de forma que eu chamo convergente, cooperativa e complementar. Muitas vezes isso não ocorre. Muitas vezes eles atuam como ilhas ou como rivais. Ilhas atuando de forma separada, sem dialogar, e rivais, às vezes, tentando competir por diversas razões. É fundamental nós trabalharmos para que todas as instâncias de controle, por exemplo, controladoria de um município, a controladoria do estado, a controladoria da União, atuem de forma cooperativa, convergente e complementar com o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e com o controle social. Por quê? O que eu chamo de convergente é falar a mesma linguagem. É nós termos os mesmos padrões de auditoria, as mesmas normas básicas, um consenso do que deve constar num relatório de auditoria de conformidade, de auditoria financeira, de auditoria operacional. Isso eu chamo de convergência. Colaboração é a troca de informações, é um diálogo, eh eh, sem sem ressalvas, são as portas abertas para atuarmos. E complementaridade, para não termos retrabalho. Na verdade, nós somos poucos no controle externo, poucos no controle interno, para dar conta de tudo que pode e merece ser visto e ser auditado. Então, o retrabalho, a competição é algo absolutamente não recomendável. Esse é um tema que me preocupa muito. Eh, eu tenho visto muito, esforço das lideranças, tanto do controle externo como do controle interno, para buscar essa convergência, colaboração e complementaridade. Mas a gente ainda vê, eh, aqui ou acolá, episódios que mostram que ainda não se falam, eh, tanto ou não se falam na mesma linguagem. Então podemos avançar muito nisso, na minha opinião. Certo. Hoje a questão do controle interno e controle externo, nós vemos historicamente que o controle externo é no Brasil
mais estruturado e o controle interno, especialmente nos municípios, em vários lugares ainda é precário. Mas, considerando até mesmo o status que hoje tem a Controladoria Geral da União, depois da Lei de Acesso à Informação, Lei Anticorrupção, verifica que no âmbito da União, o órgão central de controle interno, e até aqui em Mato Grosso, a Controladoria Geral do Estado, né, subiu de patamar, se estruturou, tem melhores condições de trabalho. Como que o senhor acha que é o caminho para os gestores reconhecerem essa importância do controle interno e estruturarem aí, especialmente nos municípios ou até mesmo estados que têm fragilidade ainda no Brasil? É, o que você está mencionando, Rodrigo, tem raízes históricas também. O Tribunal de Contas da União, ele surgiu a partir da primeira Constituição Republicana, 1891. Na verdade, houve um decreto antes do governo provisório, inspirado por Rui Barbosa, criando o Tribunal de Contas, mas ele foi constitucionalizado em 1891, na primeira Constituição Republicana. Já o controle interno só foi surgir no direito positivo brasileiro em 1964, na famosa Lei 4.320, Normas Gerais de Direito Financeiro, e só foi entrar na Constituição em 67. Então, a história, a tradição do controle externo é muito mais robusta. Então, é algo que já está assimilado na cultura administrativa brasileira. Na Constituição de 88, o controle interno, ele recebeu um grande prestígio, mas ainda, eh, faltava alguma coisa, que veio depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande prestígio para o controle interno, e depois também agora a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações também, ela deu um status maravilhoso para o controle interno. Então nós estamos vivendo, o que eu chamo, né, o direito público em mutação. Por quê? Porque a sociedade muda, a administração pública muda, o direito público ele precisa mudar. E neste processo, nós estamos vendo um prestígio crescente. O legislador reconhecendo a importância e a necessidade deste controle interno. Só que, como você assinalou, muitas vezes nos municípios, é ou por, carências, eh, estruturais daquele município, ou pela inexistência de uma tradição, de uma cultura de controle, o controle interno é mais, fragilizado. Você perguntou como, né, como superar isso? Eu penso que esse, podcast de vocês é um instrumento fantástico. Nós temos que falar para a sociedade. A sociedade conhece pouco sobre controle. Às vezes até, eh, magistrados conhecem pouco sobre controle, procuradores, eh, promotores, eles conhecem pouco sobre controle. Porque nos próprios cursos de formação jurídica, o controle é uma nota de rodapé. Ele não cai na prova da ordem dos advogados, ele não cai no concurso. É direito administrativo Ele só. cai no concurso para magistrado. Então, não, às vezes ele é uma nota de rodapé no direito constitucional, ou no direito administrativo, ou no direito previdenciário, ou no direito financeiro, mas ele não é sistematizado. Então, um dos um dos
esforços que eu tenho procurado desenvolver do ponto de vista acadêmico, é exatamente mostrar, esta realidade que importantíssima para a democracia, que é a atuação do controle. E nós temos que falar também, não só para o mundo jurídico, mas para o mundo político, mas para os formadores de opinião, para a sociedade. Então, esse ponto de controle, Hum. ele já é uma atuação muito importante, uma colaboração muito importante que a associação de vocês está prestando. Obrigada. A gente vê muito, assim, que controle, ele já vem com viés negativo, né. Assim, e às vezes eu vejo que isso pode, trazer uma resistência do gestor, porque ele fala: "Não quero ser controlado", e às vezes vê o auditor como alguém que vai travar a licitação, que vai colocar problemas, que vai colocar empecilhos. Como que você vê, que a gente pode superar essa resistência? Bom, tem um outro artigo meu que se chama assim: "Controlar é contrariar". Qualquer decisão que você tome no controle, você contraria alguém. Então, é algo inerente à nossa atividade. Agora eu tenho um outro artigo meu que fala sobre a nobreza da prestação de contas. Às vezes o gestor, ele diz: "A prestação de contas, é uma exigência burocrática". Não é uma exigência burocrática, é uma oportunidade sublime de mostrar para a sociedade o que de bom ele está fazendo com os recursos públicos que lhe foram confiados. Essa perspectiva poucos ainda têm. O controle incomoda? Incomoda. Ele incomoda o gestor autoritário, porque o gestor autoritário acha que pode tudo. "Não, não, faz isso, mexe aquilo". Não, mas tem uma norma, tem uma lei, tem um protocolo. Tem um processo. "Ah, mas eu quero contratar ele porque é meu amigo. Eu não quero contratar o outro porque, apoiou o meu adversário". Não interessa. Princípio da impessoalidade da administração. E tem que ter um controlador do lado dele dizendo que certas coisas ele não pode fazer. Ele tem que seguir leis. "Ah, mas eu fui eleito". Parabéns. Cumpra bem a sua função. Mas no dia da sua posse, o senhor jurou cumprir a Constituição e as leis. Então tem que cumprir, não pode fazer do seu jeito. Segundo, quem o controle incomoda? Aquele gestor, corrupto, aquele gestor que quer tirar algum benefício econômico. Então, ele prefere uma contratação, com uma, dispensa ou uma inexigibilidade que ele vai conseguir direcionar melhor, e aquela contratação não era para ser por dispensa ou inexigibilidade, era para ser um pregão eletrônico, colocado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, que pode participar gente do Brasil inteiro. Hum, mas aí ele não vai conseguir um sobrepreço, tal. Paciência, o controle ele vai incomodar, mas ele vai exigir. E o terceiro incomodado com o controle, eu falei do gestor autoritário, eu falei do gestor corrupto, o terceiro incomodado com o controle quem é? É o gestor incompetente, porque o controle vai mostrar: "Olha aqui ó, o senhor teve 30% do orçamento para investir em educação, o senhor investiu 30% em educação, mas a qualidade do ensino continua ruim, a infraestrutura das escolas continua ruim".
A instituição gastou dinheiro, mas esse dinheiro não trouxe resultados para a sociedade. O controle vai mostrar isso. Atuar no controle das políticas públicas. Então, quem tem bons resultados a apresentar, vai ficar satisfeito com o controle. Quem não tem bons resultados a apresentar, os relatórios do controle vão ser profundamente incômodos. Luiz, então a pessoa que quer ser auditor, ela precisa aceitar o fato de que em alguns momentos ela vai ter que ser chata mesmo. Eu não digo chata, mas não vai ser amada. Não vai ser, voltando para o craque discreto, né, ele não vai ter arquibancada gritando o nome dele: "Auditor, auditor, controlador, controlador". Mas ele tem certeza, ele vai dormir tranquilo, porque ele tem certeza que está fazendo um trabalho para a sociedade, mesmo que esse trabalho não apareça nas manchetes. Sobre essa questão aí da atuação própria, profissional do auditor interno, nós sabemos também que mesmo com dificuldade de reconhecimento de parte dos gestores da sociedade em relação o que realmente faz um auditor, muitos ainda têm aquela visão do auditor clássico, da contabilidade, o auditor que aponta problema, mas nós sabemos, tanto no controle externo como no controle interno, que órgãos como o TCU, Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, já trabalha com aquele viés consultivo, preventivo, que pelo que nós acompanhamos não é uma realidade em todos os órgãos de controle no Brasil. A dúvida que eu fico é a seguinte, muitas vezes o auditor ele já entra com uma mentalidade que ser o preventivo, ser o consultivo talvez seja algo não muito bom. O senhor acredita que também para o auditor é necessário ressignificar, rever um pouco seu papel para estar no mundo moderno e estar pronto para novos desafios que a função exige no setor público? Olha, 2 pontos. Primeiro, o gestor prudente é o gestor que ouve o controle interno. O gestor sábio é o gestor que pede para o controle interno falar, que prestigia o controle interno, não apenas ouve o que vem, mas vai buscar a opinião do controle interno. Esse é o prudente, o outro é o sábio, que vai ser bem-sucedido. Agora, você falou do pensamento do auditor que está chegando. Deixa eu fazer uma comparação, de vez em quando eu gosto dessas metáforas, viu, e espero que ninguém se ofenda. Eh, mas eu gosto também muito de animais, então eu gosto de gato, eu gosto de cachorro, eu gosto de passarinho. Vou fazer uma metáfora com animais. O auditor, ele não pode chegar, principalmente o controle interno, mas também o externo, com a mentalidade de um Doberman, de um Pitbull, que chega lá para, né, estraçalhar mas ele também não pode ser um Poodle, né, ele não pode ser um Poodle. Ele não pode ser aquele que fica latindo a noite toda, eh, sem muito propósito. Só fazendo barulho. O quando eu comparo, assim, a realidade canina ao auditor, eu vejo o auditor muito como um cão-guia, né, aquele cão de apoio, aquele que ajuda, não que o gestor seja, um deficiente visual, não por nada disso, mas que ajuda a alertar: "Olha, por aqui vai ter um barranco, então desvia um pouquinho para cá", né. Por ali, você vai ter alguns obstáculos, então, busca o caminho mais, adequado. Então eu penso muito assim, eh, no caso do controle externo, ter o poder sancionatório é importante,
Sim, não se pode abrir mão do poder sancionatório do controle externo. O controle interno não tem esse poder, mas ele tem que compensar isso com autoridade moral. Qual é essa e como ele ganha essa autoridade moral? Com a qualidade técnica dos seus relatórios, do seu trabalho. Então ele vai ter que mostrar: "Olha, eu não estou aqui brigando porque isso tinha que estar numa rubrica contábil tal e na outra. Eu estou aqui brigando porque se estiver na rubrica errada, isso vai mascarar um determinado problema de endividamento, de, fragilidade fiscal, que vai trazer consequências graves para a população no futuro, que vai comprometer o sucesso da gestão. Então ele vai fazer este alerta. O controle vai ser muito mais eficiente quando ele for preventivo, porque ele vai evitar o erro de ser cometido. Uma vez o erro cometido, vai chegar lá no Tribunal de Contas e vai chegar em algum momento uma responsabilização. Mas por que que eu considero o controle interno muito importante? Exatamente porque o controle interno, por estar muito mais próximo do gestor, muito mais próximo da execução orçamentária, em tempo real, ele tem uma capacidade muito maior de evitar erros do que o controle externo. Então, realmente, para mim, o gestor que não valoriza o seu controle interno, ou está mal intencionado, ou está despreparado. Ou está despreparado, não aprendeu nada e não vai ter sucesso. Desculpe se mas eu tenho algum tempo de experiência, eu já vi isso acontecer em muitas gestões, Luiz, tanto do lado bom como do lado ruim. Luiz, eu preciso, a partir de hoje, ler um artigo seu chamado A Realidade Canina do Auditor. Eu não escrevi ainda esse. Escreva, por favor. Porque, assim, eu acho muito importante esse tema, porque é uma reflexão que eu faço na minha vida profissional. Porque a gente vem desse momento que a gente fala muito de o auditor pitbull, o auditor que quer encontrar erro. A gente já conversou com o Diocésio, né? Em um outro episódio que falava sobre esse papel de consultoria, sobre esse papel de agregar valor. Então, a gente vem dessa de querer ter achado, de achar irregularidade, de punição, para uma parte que a gente evolui para consultoria, para ser parceiro, e eu fico com medo de que exista de que passe talvez do ponto e chegue no auditor poodle, que perca a essência e que deixe de fazer um papel que é relevante também para a auditoria. Então eu acho que a forma como você clareou isso, de dizer: "Olha, nem aqui, tem esse ideal", que é o auditor labrador, é o auditor cão-guia que precisa ser feito. Eu acho importantíssimo esse tema, eu quero um dia ler esse artigo. Não, tô assumindo agora aqui essa responsabilidade com todos os assistentes aqui desse episódio. Mas eu quero fazer o senhor reparo. Eu fui, durante 13 anos, auditor do TCU e fiz muito trabalho de campo em os lugares mais diversos. E eu nunca fui procurar irregularidades. Normalmente a irregularidade é que procurava a gente. Normalmente quando você chegava, a irregularidade estava ali, como esmagando o teu nariz, pulando na sua frente. E aí você, como auditor, tem o dever de pegar aquela irregularidade e registrar, documentar, investigar, buscar origem, causa, efeito, consequência, critérios e colocar isso num trabalho bem feito.
a gente não precisa procurar irregularidade, porque a irregularidade ela é um fato da gestão, né. O que acontece? A gente não pode desviar o olhar, né, atravessar a rua. Isso agora, se você vê irregularidade e coloca no teu relatório, não é o que você procurou, é porque ela estava, não fo você não inventou uma regula não é uma obra de ficção do auditor, ela existe. E o dever do auditor, tem uma palavra que você usou, que é uma palavra muito bonita, mas que de vez em quando é distorcida. Algumas palavras, às vezes bonitas, elas acabam sendo, eh, fragilizadas na sua compreensão semântica, de tanto serem empregadas fora de contexto. Você usou essa palavra parceria. Parceria é maravilhoso. Nós aqui estamos sendo parceiros. Mas não podemos nos esquecer nunca que nós temos um patrão. O nosso patrão não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente da república, não é o presidente do TJ, não é o presidente da Assembleia, não é o presidente do Tribunal de Contas. Nós somos servidores públicos, o nosso patrão é o cidadão. É a nossa razão de existir. É ele que nos remunera. É ele que, de acordo lá com o artigo 14 da Declaração dos Direitos Humanos de 1789, tem o direito de pedir contas. E nós somos, servidores técnicos qualificados para traduzir a complexidade das contas e dos relatórios e dos demonstrativos numa linguagem que esse cidadão entenda. Então, assim, parcerias são maravilhosas, mas nós temos um dever fundamental, que é com esse nosso patrão, que é o cidadão, que é o povo. Excelente reflexão, professor Luiz. Chegamos ao fim desse episódio. Foi tão rápido. Foi muito rápido, né? Poderia ser o dobro do tempo. É que bom. Muito Eu disse que obrigado. eu falo demais. Muito obrigado mesmo, uma grande aula. Inclusive, a gente vê a história do mundo, uma outra perspectiva, né? A gente conhece a história, igual você contou, da antiguidade, mas numa perspectiva do controle, né? Como se fosse ali um contador de histórias que abre pra gente um mundo e fala: olha, aconteceu isso. Então foi muito, muito interessante mesmo. Se você gostou desse episódio, compartilhe este vídeo com os seus colegas, servidores públicos, auditores. Siga o Ponto de Controle Podcast nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Vai aparecer aqui na tela os endereços, tá? E o nosso programa é uma realização da ASAI, que é a Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Luiz, muito obrigada. É mais do que informativo, mais do que interessante essa conversa. Pessoalmente, eu achei assim inspirador. Tudo que você falou até agora. Muito obrigada. Obrigado novamente. Eu que agradeço o convite. Até a próxima.